A paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos comentar, um vídeo da lavra de um nosso irmão. O título é Irmão esforçado na obra de Deus, ainda não convertido. E o autor desse vídeo é um fake, É um fake. Ele não mostra a sua cara, não sabemos quem ele é, E que já por aí você vê que é uma coisa assim meio suspeita, Porque você já imaginou se o Senhor Jesus, viesse pregando o seu evangelho, a sua palavra, com a cara escondida? Os seus discípulos, os seus apóstolos, todos eles, com a cara escondida, hein? Será que eles seriam acreditados, respeitados, considerados? Eu creio que não, Mas na congregação é todo mundo desse jeito. Com raríssimas exceções, o sujeito assume as coisas que ele fala, as coisas que ele diz, Mostrando o seu nome verdadeiro e a sua verdadeira cara, Eu fico preocupado com esse tipo de gente, Por que será que fazem isso? Aqueles que não conhecem o espírito dominante no seio da congregação cristã do Brasil, pode achar até que o cara está fazendo isso porque ele não pode ser visto em público, Um pedófilo, um homossexual, um ladrão de banco, procurado pela polícia. Não é nada disso. O Senhor Jesus definiu muito bem isso, quando ele disse que onde está o cadáver, ali se ajuntam os abutres, as águias. E de fato é assim, o ministério, como é um ministério envolvido com a maçonaria, e na maçonaria é tudo escondidinho, entende? É tudo escondidinho. Então, a liderança é assim e as ovelhas também. O espírito pega, de cabo a rabo, todo mundo desse jeito. Então esse nosso querido irmão, ele tem um site aí, O nome é CCB Sem Reforma. Ele abriu esse site, esse blog, com esse título, para se contrapor ao site do irmão Ricardo Adam, que fez o Reforma CCB. Reforma CCB. Ele então faz o contradito, CCB sem reforma. Mas na realidade, todos os dois estão equivocados, profundamente equivocados. Porque a congregação já foi reformada há muitos anos. Começou devagarzinho, Como o diabo gosta de fazer, desde o ano de 1950, uma mudança aqui, outra mudança ali, outra mudança acolá, deixa passar mais um tempo e aí faz uma outra, Tudo isso é obra satânica, Usando a fraqueza dos homens, Nós somos ensinados a buscar a palavra para as nossas necessidades na boca do pregador. E evidentemente, como o Senhor prometeu responder às nossas orações, Ele vai se usar daquele camarada que está lá na tribuna. E vai responder às nossas petições. Mas isso não quer dizer que o pregador seja alguma coisa muito especial, nome de Deus, o santo de Deus, essa coisa toda. Não, absoluto. São homens como os demais homens, homossexuais, adúlteros, ladrões, mentirosos, hipócritas, envolvidos com demônios, homens a serviço do inferno, entendeu? E Deus usa a boca destes homens para falar com as almas? Lógico que usa. Ora, você veja lá no livro de Números que Deus se usou de uma mula para falar, usou a boca de uma jumenta para falar com o profeta. Então Deus se usa, mas acontece que estes homens se ensoberbeceram, achando que são alguma coisa diante de Deus, e agora virou essa meleca aí, essa montanha de doutrinas heréticas
crenças absurdas, divorciadas das doutrinas originais da Igreja, e, evidentemente, como as nossas doutrinas, estas que você vê aqui no nosso cenário, lá no final, como os nossos 12 pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos, está vendo? Eles são doutrinas muito bem fundamentadas dentro das Escrituras Sagradas. Se você examina cada uma dessas doutrinas e vê o que a Bíblia afirma a respeito delas, você vai ficar maravilhado. Entendeu? Tal a fundamentação, a Bíblia toda confirma essas doutrinas que são da igreja, da nossa igreja original, a igreja primitiva, né? Mas esse ministério não acredita em nada disso e perverteram essas doutrinas, colocando no lugar usos e costumes, doutrinas humanas, né? E aí está levando todo o nosso povo para a perdição eterna, né? Mas vamos ver então o que está dizendo esse nosso querido irmão Fake, né? Fake é uma palavra inglesa que significa fantasma. Esse caro irmão que não existe, né? Não existe. É um fake. Vamos ver o que ele diz no seu vídeo que ele dedicou à minha pessoa. Veja o vídeo dele aí. Veja o vídeo. Mais uma nossa querida irmã, Porque a salvação nossa ela está indignada, né? Nossa querida irmã Marícia, ela diz assim, né? Essas palavras não me atingem. Esse filho do inferno. Bem, aqui eu creio que devo fazer uma pausa, porque ele fala o seguinte, né? Veja, ele diz, imagine isso tudo de vídeos contra a CCB? Contra a CCB? Absurdo, né? Eu tenho mais, ele mostrou uma pequena parte de vídeos, eu tenho mais de 1.300 vídeos. São milhares de páginas escritas, né? E não há uma linha escrita, uma fala minha contrariando a doutrina da igreja. Porque a doutrina verdadeira da igreja são essas aqui, ó, que estão aqui no nosso cenário, né? Aqui, ó, pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. E nos estatutos da igreja. Peça na portaria o estatuto da congregação e confira. E veja, confira nos meus vídeos, as minhas falas e tal, etc. Na realidade é o seguinte, o ministério manipulou, tirou a Bíblia do centro da atenção da igreja, ninguém sabe o que a Bíblia diz, e manipular a mente das pessoas por meio de linguagem subliminar. Então tudo que eu digo, tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, que mostro nos meus vídeos, embora usando os documentos da igreja e com fundamentação, todos os meus vídeos têm forte fundamentação nas Escrituras Sagradas, parece para o nosso povo completamente estranho, absurdo, porque estão atrás de novas revelações. O ministério está aí vivendo novas revelações. Mas esse negócio não dá muito certo, não. E eu vou mais adiante explicar para vocês por que não dá muito certo. Tá bom, mas vamos continuar vendo o vídeo do nosso irmão. Vamos ver mais um pouquinho. Uma outra coisa que eu quero dizer antes de encerrar é que muitas pessoas têm dificuldade de entender a graça. Aqui ele está falando, referindo-se à igreja, ao sistema religioso, que é a nossa igreja, como sendo a graça de Deus. A graça de Deus é o sistema religioso, com CNPJ e tudo. Não paga imposto de renda, mas vai vir o tempo que a igreja vai pagar também imposto de renda, porque arrecada muito, entendeu? Uma hora o governo vai quebrar essa barreira e cobrar imposto de renda das igrejas evangélicas, da igreja católica, entendeu? Mas isso é a graça de Deus. Uma igreja onde tem homossexuais, adúlteros, assassinos de almas, ladrões. Estou falando alguma coisa estranha? Não, isso aí está em todas as igrejas. A congregação não é diferente das demais. Onde está o homem, está o problema, está o pecado. Estão matando pessoas.
Quando eles não matam as pessoas, desagregam a sua personalidade. E a pessoa se sente frustrada, fracassada, derrotada. Isso está acontecendo pelo Brasil afora. Eu já vi isto acontecer. Então eu sei do que estou falando, porque tenho quase 50 anos de congregação. Então a graça de Deus não é isso. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a manifestação do Logos, a palavra que é Jesus Cristo. Na eternidade, Jesus não tinha o nome de Jesus. O anjo mandou a José e Maria pôr o nome de Jesus naquela criança que haveria de nascer. E Cristo é um título. Cristo no grego, Messias no hebraico. É um título. Só isso. Na eternidade, Jesus era o Logos. Logos é uma palavra grega, ela significa verbo, palavra, expressão. Então Jesus na eternidade era a expressão de Deus, o verbo de Deus. Por isso o Evangelho de João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Deus não fez nada com as suas mãos. O sol, a lua, as estrelas, os planetas, ele fez com a sua palavra, ele falou e aconteceu. Como você vê lá no livro de Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. É a palavra, é o verbo realizando as coisas. Na eternidade era Jesus. O verso 14 do capítulo 1 de João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esta é a graça de Deus. O próprio Deus eterno, criador de todas as coisas, se fazer homem, semelhante a você e a mim, ser esbofeteado, cuspido, maltratado, insultado, agredido, pregado numa cruz, pagando na cruz do Calvário o preço do seu pecado, o preço dos meus pecados. E dizendo que se nós crermos na suficiência desse sangue derramado para o perdão dos nossos pecados, temos a vida eterna, a salvação. Isso é graça, graça inefável, imensa, imensurável graça. Essa é a verdadeira graça de Deus. Não um sistema religioso cheio de herético, diabólico e desviado da palavra de Deus e das suas doutrinas originais. Mas prossigamos vendo um vídeo do nosso querido irmão fake, CCB, sem reforma. Todas as pessoas, a maioria dos crentes, principalmente dessa igreja, querem fazer muito para serem aceitos, amados, recebidos. E se você não tem tomar cuidado, você cai num legalismo horroroso. Porque você tenta de alguma maneira, com o seu esforço, ter mérito. Não, meu querido, não. Eu não faço esses vídeos e nem escrevo textos já há 16 anos. E nessa tarefa já investi mais de 600 mil reais. É na salvação das almas perdidas. Porque continuar desse jeito, vocês vão todos parar no inferno. Tá? A meu respeito, eu faço esses vídeos, mas a meu respeito, eu tenho a certeza da minha salvação. Eu vou viver na glória com aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por amor da minha alma, viu? E que habita em mim, e que me dá alegria, prazer, contentamento e disposição para enfrentar um exército de milhões de pessoas se contrapondo à minha pessoa diariamente, e eu ter paciência, amor, carinho, tá? E uma palavra de verdade fundamentada dentro das Escrituras, mostrando as nossas verdadeiras crenças, que não são essas aí que estão na sua cabeça. Para a salvação, aprenda. Para a salvação, não é necessário fazer esforço nenhum. É você acreditar somente naquilo que foi feito por você. O próprio Deus se fez homem e deu a sua vida na cruz do Calvário, e está dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele fala aí, você está vendo os versos, ele fala 20 vezes isso.
que quem crê nele tem a vida eterna, não associa batismo, nem firmeza, nem fidelidade, nem boas obras, nem pertencer à igreja, nada. Não associa nada disso. E mais ainda, ele deu exemplos, deixou exemplos. Pessoas salvas a quem ele declarou: a tua fé te salvou. Não é porque estas pessoas tenham praticado alguma coisa boa, que foram firmes e fiéis, pertenciam a uma igreja, nada de absoluto. Eram pessoas que foram salvas num momento até que não sabemos onde elas foram salvas. Porque o Novo Testamento não relata, mas com certeza sabemos que elas foram salvas no momento em que viram e ouviram Jesus e acreditaram: é esse o Messias, esse é o Salvador da humanidade. No momento que eles creram, foram alcançados pela salvação. Quando aconteceu isso? Sabemos que não foi no momento que conversaram com Jesus. Eles foram salvos uma hora antes, um mês antes, um ano antes, não sabemos. Mas com certeza foi no momento em que creram que aquele era o Messias, aquele era o Salvador da humanidade. Simples assim. Não tem nada de mérito, boas obras. Eu não estou fazendo isso aqui para ter méritos na presença de Deus, praticando boas obras para entrar no céu. Isso já é uma garantia na minha vida. Por quê? Porque tá aí os versos que mostram isso. E eu estou confiado naquele que não pode mentir. Eu acredito naquele que não vai me dizer naquele dia: ô Jair, não leva a mal não, mas pega a tua malinha, vai lá para o inferno. Entendeu? Porque quando eu falei isso, que quem crê em mim tem a vida eterna, eu tinha tomado um pouco de vinho a mais, entende? Eu estava meio bêbado, falei essa bobagem. Mas não tem disso não, você vai para o inferno. Você acha que vai acontecer coisa semelhante dele negar a sua palavra comigo? Só na sua cabeça. Porque você não sabe, você não foi informado a respeito da nossa doutrina, você não sabe nem quem é Jesus. Veja essa série de vídeos, essa playlist de vídeo, a doutrina da Trindade, tá? Veja os versos, em centenas de versos, você fica sabendo que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ora, se Deus está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna, eu vou duvidar? Duvida você, e você vai parar no inferno. Eu não. Eu tenho certeza que aquele que não pode mentir conquistou a minha salvação e está me dando como um presente, tá? Como diz a sua palavra. Para com isso, né, filho? Para com isso. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal de YouTube e também todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion, esse endereço que está aí, esse canal de vídeos. Se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.